Fala pessoal, beleza? Pois é pessoal, vou falar sobre um vídeo hoje, um vídeo diferente aí do que vocês estão acostumados a assistir, que eu já agradeço de antemão. Vou falar sobre a parte motivacional de profissões que estão deixando de existir por causa da causa maior, que é a falta do estudo. Gente, não existe profissional sem estudo, tanto que ele seja um profissional autodidata ou como seja um profissional acadêmico, ok? É evidente que o profissional está dentro de vocês. Vocês são os profissionais. Aliás, nós somos os profissionais e nós sabemos o que a gente tem que aprender para melhorar o desempenho das nossas atividades. Então esse vídeo eu vou falar um pouco sobre a parte de conteúdo de eletrônica, como eu startei, né? Então, eu desde muito cedo já gostava de eletrônica sem saber, era curioso na parte de eletricidade, mexia muito nos eletrodomésticos aqui de minha mãe e sempre fuçava, né? Mas nunca cheguei a danificar por completo, né? Normalmente eu pegava equipamentos que já estavam encostados e tentava recuperar. Em outro segmento da vida, um pouco mais maduro, comecei a ganhar dinheiro com manutenções de eletrodomésticos, né? Liquidificadores, secadores de cabelo, na época, batedeiras. Isso aí em 1979, 80, nessa faixa. E no andar da carruagem a gente sempre vem buscando, através da curiosidade, saber como as coisas funcionam. Então a gente começa a mexer em equipamentos que às vezes a gente não consegue trazer ele de volta, e com isso a gente vai aprendendo passo a passo, né? Dentro do nosso leque de conhecimento, o que a gente tem que fazer para poder entender o que está acontecendo. Então, antigamente não existia internet, não existiam essas ferramentas que todas têm hoje de software de cálculo, simuladores. Então, tudo era mais complicado, mas também era muito prazeroso quando você descobria um defeito em que você passou dias e dias velando para tentar consertar. Então essa glória que eu sempre me refiro, né, é a glória do conhecimento praticado. Então não adianta você ler livros, ficar noites a fios aí estudando e não praticar nada daquilo que você aprende. Então tudo na vida é prática e aplicação de conhecimento. Então se você estuda como funciona um transistor e nunca viu um transistor, nem testou, infelizmente você não vai ter para onde ir mais, porque tudo vai ter teórico, imaginário, onde você não pode fixar através da prática. Então para aqueles que gostam sempre de dar pitaco, onde não tem conhecimento, observe que eu falei a palavra conhecimento. Fica difícil ter credibilidade essa pessoa. Então, às vezes é notório que muitos de vocês desenvolvam com determinado talento uma função, mas não saiba os conceitos, né, a parte teórica, mas por consequência vocês têm prática, que tentativa e erro, teste, insistir em teste, essa é a forma de desenvolver o verdadeiro conhecimento. Porque quando você pega um livro para ler, nada adianta se você não praticar. O livro foi escrito através de conceitos físicos com conceitos matemáticos. Eu estou falando na parte de engenharia, correto? Então, só para vocês darem uma olhada, eu desenvolvi ainda no período de graduação. Eu fui bolsista do CNPq durante 2 anos, né? Eu atuei na área de metrologia industrial,
Tá aqui o que eu fiz, meu nome aí completo. Ok? Então eu desenvolvi produtos para a indústria, sistema de proteção elétrica, desenvolvi um banho térmico, que é esse projeto que vocês estão vendo, onde a gente fazia a aferição de termômetros padrões utilizados na indústria. É como se tivesse um termômetro que é utilizado para fazer medição de temperatura, tinha que ser aferido, ou ele eletrônico ou analógico, tinha que ser aferido, saber se ele estava corretamente medindo, traçar a chamada curva de erro do termômetro, ok? Então eu tive essas experiências de desenvolver produto. Então desenvolver produto não é só você chegar e ler um monte de livro, sentar numa bancada, começar a riscar papel e publicar os papéis. Você tem que ter o conceito matemático aplicado na prática, conceito físico aplicado na prática. Então, para aqueles entusiastas, hobbyistas, pessoas que gostam de eletrônica, os técnicos em eletrônicas, eu tenho 2 livros aqui que eu indico para vocês. O primeiro é esse. Esse livro, gente, ele abre a cabeça da pessoa e chama a atenção detalhes da área de análise, né, de circuitos, que são imprescindíveis para manutenção, principalmente, para fazer análise de circuitos avançados, onde você tem aqueles problemas crônicos que você não consegue resolver. Então, o iniciar de qualquer tarefa em relação à manutenção na área de eletrônica, de amplificadores em si, passa por esse livro. É um livro que tem realmente um conteúdo complexo, utiliza matemática avançada, mas não é uma matemática de difícil compreensão. Aliás, você com as 4 operações matemáticas, você resolve qualquer cálculo matemático, tá, gente? Só para vocês terem ideia do que eu tenho a passar para vocês aqui. Então, gente, esse livro aqui abriu muito minha cabeça e me fez também quebrar muita cabeça, porque tem conceitos que a gente praticava e não sabia por que acontecia. Então esse livro aqui vai através de estudos. Eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? Aqui você tem introdução, tem lei de Ohm, lei de Kirchhoff, análise de circuitos de malha. Aqui, esse tema aqui, ó, por si só, já explica 80%. Depois você vai aprofundar aqui a aplicação de análise. Você tem aqui resposta em regime senoidal, que também é interessante você observar que você tem que fazer análise DC e AC, não tem jeito. Tem a parte de comportamento de circuitos transitórios, RL e RC. Então é um livro que tem muito conhecimento, inclusive você aplica ele no desenvolvimento de amplificador e análise de circuito, ok? Então, para aqueles que querem se aprofundar, querem aprender de verdade aí sobre a profissão, eu recomendo ter literaturas dessa natureza aqui. Não esse propriamente dito, que esse aqui já é um livro que inicia a parte de engenharia. Então, para aquelas pessoas que já têm esse conhecimento, nada contra, inclusive incentivo as pessoas a estudarem. Mas um livro que realmente mudou minha vida foi esse livro aqui, tá, gente? Livro de Malvino. Esse livro aqui era um livro muito utilizado na matéria de eletrônica linear. Eu estudei ele, eletrônica linear 1 e 2, e mais outras matérias que envolviam eletrônica linear. E vou falar uma coisa para vocês. O estudo de polarização, ele é bem visto aqui nesse livro. Então, se você quer aprender a polarizar transistores, BJT, MOSFET, IGBT, qualquer transistor, aqui está o início de tudo, tá? É evidente que aqui você não vai encontrar todos os detalhes. Claro, você vai ter que se aprofundar cada vez mais dentro da sua necessidade. Então, gente, esse aqui é um livro. Esse é um livro antigo meu. Se eu não me engano, eu comprei em 1990 e
em 1990, nessa faixa aí, esse livro aqui. Então é um livro que abriu muito a minha cabeça. Ele tem detalhes aqui imprescindíveis, conhecimentos onde você não vai encontrar eles de forma tão ajustada como está aqui. Uma sequência de análise de circuitos, onde você varre desde a teoria dos elétrons até o cálculo de compensações, passa por assuntos de fonte de alimentação, que é importante, a parte de até de computação tinha alguma coisa, né, para você aprender no livro. É um livro fantástico, né? Explica detalhadamente aí como funciona a parte química da eletrônica, ok? Isso, gente, é bom você saber, porque isso aqui te dá uma referência de análise de circuitos. O porquê que às vezes um capacitor está ruim, às vezes porquê que um transistor quando aquece ele muda as configurações. Então tudo está explicado e nada é aleatório, ok? Então a gente vai falar nesse livro aqui, ele sobre componentes lineares, né? Você tem aqui, gente, o efeito da temperatura, né, nos semicondutores. Por que que você tem que dimensionar uma fonte de alimentação com determinado componente? O que se traz de benefício, o que traz de malefício. A parte de retificação, onda senoidal, tudo isso é importante. É um conceito que vocês têm que ter para começar a entender. Aos técnicos autodidata, eu só digo o seguinte: esse é um complemento, porque vocês já fizeram a parte mais difícil, que é executar serviços, às vezes sem ter nenhum tipo de conceito, tentativa e erro. E muito pelo contrário, eu apoio totalmente esse tipo de situação, porque para descobrir esse assunto, alguém teve que fazer isso, ok? Então, gente, é um livro que tem conceitos relevantes aí para aplicação em eletrônica. Observe que é um livro defasado, né, em relação ao tempo, mas muito atualizado em relação aos conceitos que ele passa aqui, tá? Então aqui fala o efeito do secundário com derivação, retificador de onda completa. E vem para a parte que todo mundo gosta, né? Que é a parte de transistores, a parte de junção, ligação EC, onde você estuda aí polarização, começa a fazer os eventos de polarização, tensões de ruptura. Então tudo isso, gente, você vai aplicar no dia a dia de vocês de uma forma bem simples, ok? Então aqui você tem simbologias de componentes, você tem aqui a parte de o método de Herbst e Moll. Tem muitos conceitos, muitos conceitos. Muitas dessas páginas vocês já viram na internet. Esse livro, se eu não me engano, ainda está à venda, você consegue facilmente adquiri-lo. Ok? Linhas de carga. Gente, esse livro é fantástico. Então, pessoal, esse vídeo que eu estou fazendo motivacional é para vocês entenderem e não desistirem do sonho de vocês. Se vocês querem abrir uma assistência técnica, abram. Se vocês querem aprender a consertar micro-ondas, façam. Se vocês querem desenvolver um amplificador, faça. Mas saia da teoria. Se não fosse o tempo que eu vivi praticando, talvez eu não soubesse 1/10 do que eu aprendi hoje. E digo para vocês, tem muita coisa ainda a aprender. O conhecimento, ele é extensivo, ele é detalhado, ele é específico. Então não vão pensando que só porque a gente fez um curso, que a gente tem que parar.
Muito pelo contrário. Quem estuda, ele gosta do que faz, que isso para mim é um dos motivos que levam a ser um bom profissional, é você gostar do que faz. Então não adianta você fazer uma atividade que você não gosta, uma atividade laboral, pensando somente nos rendimentos. Então, gente, a intenção é que vocês, através de experiências próprias, melhorem o conceito de vocês, melhorem o conhecimento e, apesar de ser às vezes um pouco complexo, nada vai os deter. Tenha fé, convicção, amor a Deus, porque não existe ninguém acima dele. E digo para vocês, estudem, pratiquem, façam valer a pena. Utilize seu tempo, ao invés de estar fazendo coisas que não vai te levar a nada, estudem. Isso aqui, gente, você vai levar para sempre. E não tem ninguém que tire isso de vocês. Beleza, pessoal? Aquele abraço. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Um vídeo dedicado aí a todos os profissionais de eletrônica, de elétrica, engenheiros, técnicos, hobbyistas, entusiastas, pessoas que admiram o mundo da eletrônica. Ok, pessoal? Aquele abraço e até a próxima.